Vamos ler o capítulo de Salmos, versículo 6. Aí vocês permanecem com a Bíblia aberta. Esses salmos, ele tem muito a ver com o louvor que a gente acabou de cantar, né? O de cruz. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Senhor, clamamos a Ti pelo sangue do Teu Filho amado Aleluia, Jesus. Jesus. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fala-nos, dá o Teu ensino pela Tua misericórdia. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Usa a minha vida através do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia das Aleluia, nossas Jesus. vidas. Perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados. Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos Amém. sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje a palavra vai ser bem breve. Pedi um texto para o Senhor essa noite e o Senhor me deu esse salmo aqui, né? E esse salmo aqui, ele dá a entender que o Senhor, ele quer consolar as nossas vidas nessa noite. Porque esses salmos, ele fala de um momento de dor. Salmos foi escrito por Davi, né? A primeira parte de Salmos. E nesse momento a gente verifica que Davi está sofrendo nesse momento. Davi, ele foi rei, ele teve muita glória e muita honra, mas ele também teve muita luta e muita dor, muita angústia. E Davi, ele tanto retratava os momentos de alegria, quando ele fala louvarei ao Senhor, né? Mas também ele retratava os momentos de tristeza. Então Davi, como servo do Senhor, ele nos mostra que o servo do Senhor, ele vai ter momentos de alegria e de tristeza. Nós não estamos ilesos a ter tristeza na nossa vida, ainda que sejamos servos do Senhor. Quando a gente aceita o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, isso não quer dizer que a gente vai parar de ter lutas, vai parar de ter problemas. Não, a gente vai ter lutas e vai ter problemas. E às vezes pode até ter mais, porque o inimigo ele vai tentar nos tirar a salvação. E ele tenta tirar a salvação muitas vezes por lutas e ciladas, né? Eu veio agora à memória uma situação sobre ciladas do adversário, eu vou contar, né? Quando você quer pegar um passarinho, você arma uma isca, você pode armar uma isca com uma caixinha, um pauzinho, aí você põe ali uma comidinha para ele e você coloca uma cordinha aqui e vai longe assim. E você espera o passarinho vir para comer aquela comidinha ali. Na hora que o passarinho chega debaixo da caixinha, vocês estão imaginando a cena? Na hora que Arapuca? Arapuca, isso. Na hora que o passarinho tá ali comendo a comidinha, aí você puxa a cordinha, cai a caixinha e o passarinho fica preso ali. Coitadinho. Coitadinho. O inimigo muitas vezes faz isso com a nossa vida. Ele coloca algo que parece bom e ele espera você cair na armadilha, até que você tá preso naquela situação. Muitas vezes vai ter situações que parecem boas, que o inimigo, que quando você não vai colocar coisa ruim pro passarinho, um cocô. Não, você vai colocar uma comidinha para atrair o passarinho. E na hora que o passarinho tiver ali comendo daquele algo que é gostoso, que ele está acostumado, ou algo que parece muito bom,
Ele não sabia que era uma armadilha e ele cai. Então, muitas vezes o inimigo ele traz lutas, mas também ele traz lutas mascaradas de coisa boa. Às vezes é uma oferta de emprego que parece muito boa. É uma armadilha do adversário para você não ter tempo mais de ir para a igreja naquele horário. Às vezes é uma pessoa, uma amizade que você fala, amizade boa, um cara bom. Então, às vezes é um enviado do inimigo para... Na Bíblia fala que as más amizades convertem os bons costumes. A pessoa corrompe, corrompe os bons costumes. Então você pode ter bons costumes, mas se você tiver más amizades, você pode ser corrompido. Você vai ser corrompido. Né? Então, voltando aqui no capítulo 6 de Salmos, eu vejo assim que se o Senhor deu esse texto aqui hoje, mostra que alguns irmãos aqui hoje estão com a alma perturbada, né? Estão com a alma com dor. E quantas vezes eu já tive um momento assim de tristeza e eu perguntar assim pro Senhor, será que o Senhor está me castigando com alguma coisa? E o Davi também sentiu a mesma coisa, ó. Ele falou, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Que às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente pensa, será que é castigo de Deus? Será que eu falei alguma coisa que o Senhor está me mandando essa prova? Você vê, Davi também passou por isso. Senhor, não me castiga, não me repreendas. Aí ele fala, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Existem muitas doenças, inclusive, que elas vêm do emocional. Às vezes a pessoa faz exame e não acha o que, que é. É uma dor muscular, é um bruxismo, é uma dor, não sei não, você não sabe de onde vem. E às vezes é da alma, que aflige o corpo. Tem coisas emocionais, estresse, ansiedade, angústia, tristeza, que chega a abalar o nosso físico, emocional. Então ele fala que até os meus ossos estão perturbados. Você vê a tamanho da angústia. E ele fala assim, a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Muitas vezes, quando a gente está com luta, e essa luta se perdura no tempo, a gente fala, Senhor, até quando? Que a gente quer no nosso tempo, a gente não quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Pode ser um ímpio, pode ser a pessoa mais burra, pode a pessoa ter deficiência, pode a pessoa ter tudo. Ninguém quer sofrer. A gente não é preparado para sofrer. Com dor ou com luta, ninguém quer sofrer. A gente só quer prazer, só quer alegria, né? E aí, quando a gente passa por um momento de luta, é normal a gente perguntar, como Davi perguntou, Senhor, até quando? Só que Deus sabe até quando. Tem coisas na nossa vida que tem um tempo que precisa acontecer para nos moldar. Às vezes a pessoa está sofrendo, 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 e você fala, Senhor, até quando aquela pessoa vai sofrer? O Senhor fala, até converter. Essa pessoa precisa sofrer para se converter. Só vai ser salva desse jeito. Aí você fala, Senhor, até quando? Até você aprender a ter paciência. Senhor, até quando? Até você aprender a ter sabedoria. Senhor, até quando? Até você aprender que só eu sou Deus na sua vida. Senhor, até quando? Eu estou perdendo emprego. Até você aprender a depender de mim. Então tem coisas que a resposta do quando é só Deus que dá. Tem situações assim que eu não consigo responder até quando. Eu olho e falo assim, nossa, mas por que tanto? Mas o Senhor sabe o porquê. Tem respostas aqui que nenhum de nós consegue dar. Às vezes a gente vê uma luta, né? Fala, Senhor, por quê? Até quando? Deus sabe por que tanto tempo, né? Tem gente que vem pelo amor, passando ali vê a igreja, ou aceita um convite e vai na igreja. Vem pelo amor, tá num momento de alegria, conhece o Senhor, glória a Deus. Mas tem gente que só vai vir ao Senhor pela dor. E infelizmente a maioria vem pela dor. O Senhor conhece o ser humano, que tem situações que a pessoa só vai até quando? Até o limite da dor. O Senhor sabe qual que é o momento certo.
E aí, nesse momento, a gente tem que ter paciência, porque o quando é só pertence a Deus. Então, Davi ele pergunta até quando, né? Tem pessoas que eu conheço que tem luta, você fala, Senhor, até quando? Eu me questiono, eu fico triste. Às vezes, pela outra pessoa, você fala, Senhor, até quando? Ah, a pessoa falhou, mas, Senhor, até quando? Pagar, né? Até quando? Vai vir a colheita, né? Tem misericórdia, Senhor, até quando? Mas o quando é só pertence a Deus. Deus sabe até quando. É verdade. E aí, Davi fala aqui no versículo 4, né? Livra minha alma, sara-me por tua benignidade, né? Aí 5 aqui é muito interessante esse versículo, né? A gente vai indo por versículo aqui nessa mensagem hoje. Ele fala, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? E aqui Davi fala que na morte não tem como você louvar ao Senhor, você não tem como você buscar mais. Então, o Davi pede em vida, e ele fala, Senhor, na morte não haverá lembrança de ti, Senhor. Na morte, quem te louvará? Então, a gente tem que louvar o Senhor, buscar o Senhor em vida. Porque na hora que a gente chegar no leito de morte, não tem mais chance, acabou. A vida é um sopro. Não sei se foi ontem, eu falei, eu trabalho com previdência e aí eu tava falando um pouco para cliente como que funciona, falei sobre pensão por morte. E eu falei assim, supondo que seu pai morra, né? Você teria, né? Seu pai não, seu marido morra, ou seu pai, o pai, a sua mãe vai ter direito à pensão por morte. Tava explicando, ela falou, Deus o livre! E ela arrepiou como se eu estivesse jogando uma praga. E eu falei, não, eu só estou falando que a pensão por morte é quando falecer. E eu falei, não se assuste, porque todos nós vamos falecer. Só estou te contando, te explicando que quando falecer tem esse tipo de direito. Você vê, as pessoas sabem que todos nós vamos morrer e a pessoa se assusta. Sendo que a morte é algo natural, é tão comum. Até Porque hoje ninguém aceitou a morte até ainda, né? hoje ninguém aceita a morte. Aí ela deu quase um pulo da cadeira, falando: Deus o livre, não, não fala isso. Como se a morte fosse algo mistério. Como se a morte não fosse acontecer com todos nós. Todos nós vamos morrer. Ninha vai parar de existir, Miriana vai parar de existir, Dona Elvira, Moisés, Nelson vai deixar de existir. Da... Tá vendo como que ninguém está preparado para a morte? E é algo que as pessoas não se preparam Não para se isso preparam. porque não aceitam, né? Não aceita. Quando você falou esse exemplo aí, a pessoa praticamente colocou numa situação, nossa, tá querendo jogar esse negócio de morte na minha família, né? Todas as famílias, quer dizer, depois do pecado de Adão, Sim. todos vão morrer, né? Da terra veio e da terra vai voltar. Igual no versículo que nós estávamos, no sepulcro quem te louvará? E aí a gente entrou nesse assunto. Porque as pessoas não aceitam a morte. E a gente precisa aceitar a morte. É estranho falar isso, inclusive num culto, falar a gente precisa aceitar a morte. Porque ela é um fato. É uma questão de Logo, tempo, né? Mais cedo ou logo, mais tarde. logo, as próximas gerações vai só saber que a gente existiu por foto. Ah, essa era a minha bisavó que existiu. Ah, ela era boa, não sei, eu não tenho lembrança dela direito. Né, pai? Logo, a nossa vida vai ser só uma lembrança para alguém. E depois tataravó ninguém fala mais. E depois, torototó. Taratatá ninguém fala mais, nem lembra o nome. Ah, tem que pegar lá na árvore genealógica. A foto já envelheceu. É isso que nós vamos virar. É um fato. Então, Davi fala, Senhor, na morte ninguém te louvará. Então, enquanto nós estamos em vida, a gente tem que ter consciência, aceitar a morte e se preparar para a morte. Não só quem está na doença ou quem está no leito de hospital, não. Em vida, com saúde, a gente tem que aceitar a morte e saber que a gente não é eterno e que a gente tem, após a morte, pode ser por um acidente, a gente nunca sabe se a gente vai atravessar a esquina e daqui a pouco acontece uma tragédia. Quantas famílias. Eu tinha entrado num grupo de WhatsApp da TN Online, que é um jornal. É lista de obituário todo dia. É acidente todo dia.
É engraçado como a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, com a família, sendo que algo que pode acontecer, ninguém está esperando a morte, ninguém aceita a morte. E existe a morte, e a gente tem que preocupar, tá? E a morte existe. E o depois? Você quer passar uma eternidade com Deus ou sem Deus? Isso a gente escolhe em vida. Não tem essa de purgatório. Ou é céu ou inferno. Acabou, certo? Então, na morte quem te louvará, né? No sepulcro. A gente tem que louvar o Senhor em vida. Porque depois, na hora que chegar perto da morte, não adianta glorificar Deus, que não, já era. E aí, meus irmãos, no versículo 6, aqui Davi expressa o quão triste, a gente pode colocar na linguagem de hoje, depressivo ele estava. Ele fala: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Como é triste você ir para a cama chorando, né? Como é triste você tá tão triste que você chega um ponto que você fala assim: eu tô cansado já de sofrer. Eu não sei por que eu tô lendo, eu tô sentindo a tristeza aqui. Porque o Senhor nessa noite, Ele quer falar assim para você: eu tenho visto o teu choro no teu leito. Deus, Ele não desampara a gente. Porque quando a gente está sofrendo, a gente tem uma sensação, uma falsa sensação de que Deus abandonou a gente. Só que Deus, Ele está presente na alegria e na angústia. Deus não é um Deus que está presente só no banquete. Ele está presente nessa cama aqui também, no momento de choro. Jesus chorou. E foi registrado na palavra de Deus. Jesus chorou. Por quê? Porque mostra que Jesus, como homem, também sofreu na terra. Se Jesus chorou, quem dirá nós? Você acha que nós não ia chorar? Você acha que nós não ia chorar também? Se o próprio Jesus chorou, chorou na morte de ver um amigo que foi Lázaro, e nós vamos estar ilesos de chorar com com a morte de alguém próximo também? Nós, nós não estamos ilesos de passar por isso. Jesus já avisou a gente: no mundo vocês vão ter aflições. Mas Jesus, ele dá uma palavra de ânimo, e ele quer dar uma palavra de ânimo nessa noite. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. O que é vencer o mundo? É você negar a sua carne para ganhar a salvação. Quando você, apesar das lutas, você permanece em Cristo, você venceu o mundo. Quando você fala não para sua carne e fala sim para Deus, você venceu o mundo. Quando você fala não para o pecado, não, não vou abrir isso aqui que eu sei que eu vou pecar se eu olhar isso aqui. Quando você fala não, você está dizendo sim para Deus. O não para o mundo é o sim para Deus. O sim para o mundo é não para Deus. Hoje eu lembrei muito forte de um versículo, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje eu almocei com o pai e eu falei, eu estava bem revoltada assim. Falei: pai, esse mundo tem tanta coisa ruim. Você vê as notícias, avó? Eu até saí daquele grupo de notícia, porque eu vi que estava me fazendo mais mal do que bem. Tá atualizada nas notícias. Eu saí, que estava me trazendo mais tristeza e mais. Eu falei: pra que eu quero saber do que está acontecendo nesse mundo? O mundo jaz no maligno. Eu saí desse grupo de notícia. Pra que eu quero estar atualizada com essas desgraceiras? É a palavra mesmo, é só desgraça. Tem coisa que é melhor a gente não saber, pro nosso próprio bem. Jornal, tem hora que é melhor desligar para você poupar a sua vida, poupar a sua mente de desgraça, para você viver mais em paz. Tem coisa. Na época da pandemia, meu Deus, era tanto Covid, que pelo amor de Deus, vamos desligar essa televisão. Ia faltar gente para morrer. Era só desgraça, era só morte. Tem coisa na nossa vida que é melhor a gente não saber, pro nosso próprio bem. Tem no tipo de notícias, quando eu leio, eu percebo que faz mal, me Todas carrega. as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Exatamente, nem tudo me convém. Tem tipo de notícia que eu sou curiosa, eu quero ler. E eu leio a notícia e aquilo me faz mal. Eu falo: pra quê, Miriana?
uma notícia de uns crimes terríveis, assim. Falei, pra que você leu isso? Traz Você angústia pra alma, né? vou resolver? Não vai. Já aconteceu? Já aconteceu. Só trouxe desgraça, só trouxe aflição pra minha vida. Então tem coisa que é melhor não saber. Pra você se prevenir, se poupar um pouco. Porque a notícia ruim, mesmo que você não procura, ela vem. Alguém te conta, sabe? Então tem hora que é melhor você sair de grupo, desligar a TV pra você se poupar um pouco. E falando ainda, né, faço nadar minha cama de tristeza. Ah, terminando de falar o que eu tava falando pro pai, falei, pai, esse mundo tá tão mergulhado no mal, tá tão ruim que eu queria que esse mundo explodisse logo, acabasse, todo mundo que tem que ir pro inferno vai logo, Jesus volta logo, porque... E aí eu percebi, quando eu cheguei no escritório, eu percebi como eu odeio o mundo. Eu odeio essas músicas que tem tocado, que só fala de bebedeira, de prostituição, essas notícias, é abuso sexual infantil, é violência, é acidente, é essas músicas só falando de adultério, de bebedeira. Eu falei, meu Deus, como esse mundo tá terrível. A gente tem que sobreviver no meio desse caos. É só lixo. Odeio esse mundo. Eu quero logo que o senhor venha no cavalo branco, igual no Apocalipse, vem com a espada, acaba com tudo isso aqui. E aí eu lembrei fortemente de um versículo. Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu aborreço o mundo, sinal que o amor de Deus está na minha vida. Eu vejo gente, não acaba não, mundão, vamos festar. Sinal que o amor do Pai não está nele. Porque quando o amor de Deus está em você, você abomina o mundo. Quanto mais de Deus você coloca, mais o mundo você repudia. Menos do mundo você quer. É automático. Quanto mais de Deus você coloca, mais do mundo sai dentro de você. Porque a gente sendo carne, o mundo quer pegar a nossa vida, o mundo tá na gente. Mas quanto mais de Deus você vai colocando, mais do mundo vai saindo. As vontades mundanas vão saindo. Tem um versículo, eu não lembro agora o versículo, que eu não sou de decorar muito versículo, mas quando você lê, você sabe que tá lá, dentro de você, quando você já leu. Minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti, né? Agora eu perdi o que eu ia falar. Você falou isso. Tem um versículo que acho que é Paulo fala. Deixa eu tentar lembrar. Ai, Senhor, me ajuda a lembrar. Eu sou dessa, sabe? Se eu começo num raciocínio e corta pra voltar depois, só a misericórdia. Mas se for importante, Deus vai fazer eu lembrar. Então vamos voltar pro versículo que a gente tá lendo? Então, meus irmãos, aqui Davi fala, eu já tô cansado do meu gemido, né? Cansado da minha dor, né? Fica à vontade aí, amor. A gente está no Salmos capítulo 6, versículo 6. 6, 6. Fala, toda noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, né? Meus irmãos, tem uma palavra agora de esperança que o Senhor tem para a sua vida. Que se você tá molhando o seu leito com as lágrimas, se eu não me engano, em Apocalipse fala que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Na eternidade, o Senhor vai enxugar toda lágrima. Nesse mundo a gente tem aflição, mas o Senhor prometeu, eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, nem angústia. Essa terra que vai passar. Céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Tudo que está escrito aqui, do Gênesis ao Apocalipse, vai se cumprir. Se cumpriu e está se cumprindo. No versículo 7 do capítulo 6 de Salmos, fala: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. A mágoa, né? A mágoa é quando alguém faz algo pra você e você fala, às vezes até fala que perdoa da boca pra fora, mas aquilo ficou guardado no teu coração. Às vezes, mãe, por exemplo, o que é a mágoa? Você perdoa uma coisinha, aquilo vai juntando e você já não consegue olhar pra pessoa mais com misericórdia. Vai juntando tanta coisa, pequenas atitudes, você já não consegue mais falar com paciência com a pessoa mais, porque teu coração tá magoado. De tantas vezes a pessoa decepcionar você,
a mágoa toma conta e aí você já não consegue mais dar uma resposta, às vezes tranquila. Por quê? Porque o coração tá com a mágoa. E um coração magoado é difícil perdoar. Um coração magoado que está ferido, às vezes com várias ações, é difícil você falar brando com a pessoa. A mágoa. E a gente tem que cuidar da mágoa. Tem que aprender a perdoar, porque a mágoa, ela é como uma semente. Ela vai crescendo. Você tá ali magoadinho com a pessoa. Qualquer coisinha que a pessoa faça já é motivo para você já estourar. Porque tinha lá a sementinha da mágoa com aquela pessoa. Então tem que tirar a sementinha da mágoa. Porque ela brota, a mágoa brota. A falta de perdão, ela é um veneno. Quando você não perdoa uma pessoa, é igual você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morre. Você sabia disso? Há uma pessoa que fez um mal pra você e você não consegue perdoar. Você tá tomando veneno da falta de perdão, da mágoa, e acha que a pessoa vai se lascar porque você não tá perdoando. Na verdade, o perdão tá fazendo mal só pra você. É você tomando veneno esperando que o outro morra. O outro tá vivendo a vida dele lá. E você magoado. Ódio daquela pessoa. Fez tal coisa pra mim. O cara tá lá. Essa mulher lá tá lá. Vivendo a vida dela. E você tomando veneninho, achando, esperando que o outro morre. E quem tá morrendo é você. Então a mágoa, né? Olha lá. E aí no versículo 8 em diante, né? Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Né? Logo depois, né, da mágoa, tem uma continuidade que me chamou a atenção. Hum. Que fala assim, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E daí tá vírgula, E e tem tem envelhecido, é, envelhecido por causa dos de meus todos os meus inimigos. inimigos. Então ali fala que o envelhecimento do olho ali, né? Logo depois da mágoa fala que ele tem envelhecido, né? Sim. Tem um versículo na Bíblia que fala que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, Então, então o teu corpo terá trevas, né? a luz fala das coisas do Senhor, né? Fala de Jesus na nossa vida. E essa mágoa também, ela vai falar de um envelhecimento espiritual no seu olhar, na sua, né? Que às vezes o olhar já não está tendo aquela, sabe? Ô Com as pai, pessoas que olham, tira a mão do queixo, vai as dormir pessoas aí. olham para outras pessoas, tem pessoas Puxa o que braço não dele. conseguem É? ver nenhum lado bom na outra pessoa, né? Às vezes o mundo está tão desse jeito, Sim, olha sempre com um olhar mau, um olhar sim. envelhecido das coisas da luz. E o envelhecimento também pode falar do envelhecimento espiritual, né? Sim, Porque, sabe, o perdão é um negócio muito sério, viu, vó? E eu sei. aprendi isso. Ai, aprendi isso. No... Os discípulos chegaram para Jesus e perceberam que Jesus orava muito, né? E viram que o poder do Senhor vinha muito pela oração. Jesus. E os discípulos perguntam para Jesus nos ensina a orar. E aí ele ensinou o Pai Nosso para os discípulos. E no Pai Nosso fala: perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então você percebe na oração do Pai Nosso que o Senhor só vai te perdoar na medida que você perdoa. Olha quão sério isso é. Se você não perdoa os seus inimigos, aqueles que pisaram na bola com você, você espera que o Senhor te perdoe? Então é uma condição. Quando você ora ao Senhor, você tem que, Senhor, me perdoa, porque eu também perdoo aqueles que me ofendem. Porque quando você peca, você tá pecando contra Deus. Então, Senhor, me perdoa de eu ter pecado, que eu pequei contra ti. Assim como eu perdoo aqueles que pecam, que falham comigo. Então, quando a falta de perdão, ela te envelhece espiritualmente também. Porque, igual eu falei, a mágoa, a falta de perdão é uma semente, ela vai crescendo. Tinha uma irmã da igreja, eu era bem mais nova, que ela pisou na bola comigo, fez, sabe? Me humilhou. Eu era na faixa de uns 14, 15 anos, até uns 16, 17 anos. Essa minha mulher da igreja que em todo lugar tem.
quando não é a igreja em si, a igreja é feita de pessoas. As pessoas são imperfeitas e as pessoas falham com a gente. Então essa irmã, que é uma pessoa, me falhou comigo. E eu tinha uma mágoa dessa irmã do louvor. E eu assim perdoava por todo mundo, mas essa irmã não conseguia perdoar. E eu falava com Deus e eu não conseguia perdoar essa pessoa, sabe, não ia. E eu passei 10 anos com essa pessoa ali segurando no meu coração. Essa pessoa não perdoava. E aí chegou um ponto que eu comecei a buscar mais o Senhor e eu pedi, né, pro Senhor me moldando. E o Senhor tocou nessa ferida. Falou assim, aquela irmã, você precisa perdoar ela. Eu senti do Senhor que eu precisava tirar aquilo do meu coração. 10 anos já tinha passado e eu com aquela mágoa ainda. Eu sentia que eu não tinha perdoado ela. Às vezes perdoava da boca para fora, mas não via que era um troço. Porque é uma semente, o troço cresceu lá dentro. A falta de perdão cresce. Vai ficando, quanto mais tempo passa sem perdoar, mais vai ficando difícil de perdoar, viu? Então, quando alguém te ofende, você já perdoa na hora, que é mais fácil. Porque você vai dormindo dia após dia, vai ficando mais difícil o perdão. Vai enraizando, exatamente. A falta de perdão é uma semente, ela vai criando raiz. E aí, Deus foi me tratando várias áreas da minha vida. E chegou nessa área do perdão, Deus foi falando cada pessoa que eu tinha que perdoar e cada pessoa que eu tinha que pedir perdão. Foi uma. Deus pegou ali uma buchinha e foi lavando cada parte ali. E essa parte eu falei, eu pego pesado, hein? Mas eu falei, se eu quero servir o Senhor, se eu quero me libertar disso, eu tenho que obedecer ao Senhor. Marquei, peguei o número da menina, da mulher, né? Marquei o encontro com ela. Falei, Senhor, eu vou perdoar ela. Eu vou perdoar, vou te obedecer. Marquei o encontro, conversei com ela, falei que eu tinha, ó, o que eu tinha, perdoei ela, também pedi perdão alguma coisa, abracei ela e aquilo saiu de mim, eu me senti mais leve. E eu pensei, para que eu passei tanto tempo segurando isso? Era tão simples, eu podia 10 anos atrás, falou fulana, conversar, perdoar, resolver. E eu segurei aquela pessoa, tomando veneno, esperando que ela morria. E eu estava fazendo mal. Então eu fui liberta. Tem pessoas que você precisa libertar, que você tá guardando ali. Não, é essa pessoa que não perdoa. Isso aqui que ele fez, não, mas você não sabe o que ele fez comigo. Pois saiba que tem gente que consegue perdoar uma pessoa que abusou sexualmente. Tem gente que chega num ponto de conseguir perdoar uma pessoa dessa. Por que você não consegue perdoar uma pessoa que fez muito menos do que isso com você? Eu sei de um caso do irmão Pedro, né? O Cláudio, o Cláudio Omar, né? Que ele foi morto, era policial, né? Na terceira semana dele de serviço, ele foi assassinado lá em Faxinal. Eu estava na hora lá dos acontecimentos, dos fatos, tudo. Ele é da minha escola. E ele conseguiu perdoar. Ele foi lá visitar o cara na cadeia, né? Uau! E falou, conversou com ele, falou assim, olha, eu sou o pai do Claudio Mar que você assassinou. Estou aqui para te perdoar. Uau! Olha, Isso você foi, consegue só com a força de Deus. Irmão só Pedro por fez Deus, o isso? irmão Pedro É fez por isso aí. Deus. Então você vê, às vezes por algo muito menor que isso a gente não perdoa. O cara Assassinou. conseguir perdoar o cara que matou o próprio filho. Matou dois, e o cara matou dois, matou o de Guarão Claudinei e o Claudio Omar, certo? O outro lá era. Antigo e o recruta que tinha formado recentemente. Justamente, Então você vê. fazia 17 dias que ele estava de serviço lá no festival. Então você vê, isso é um exemplo de que é possível perdoar. Às vezes coisas graves, isso é muito grave. Muito grave. E a pessoa consegue perdoar. E às vezes uma coisa muito menor, uma dívida, um negocinho, a pessoa não consegue. Então você vê, é um exemplo muito bom de que é possível. Coisas muito mais E a graves. morte foi muito terrível, né? Porque ele não só matou o cara, né? Ele, depois do cara caído, ele tirou a arma do coldre dele e descarregou 6 projéteis na cabeça dele, entendeu? Desfigurou, né? Nossa, então foi muito, muito Por que terrível. esse cara estava com tanto ódio assim? Às vezes o inimigo, né? Tá na Prendeu o pessoa. pai dele, que estava lá na tia, né? E o pai dele estava com um revólver e andaram dando um chute na bunda do velho, que o velho não quis entregar a arma. E depois o cara era presidente da Câmara, tá? E quis fazer justiça com as próprias mãos, né?
achou que Quer falar era alguma coisa, mãe? uma vaca que ele ia matar pro açougue. Então, vamos terminar Precisando esse. preso, né? Vamos terminar, Poucos. vamos voltar aqui. Bom comportamento, 10 anos só. Vamos estamos terminando esse capítulo de Davi, né? Falando aqui. E aí ele fala, né? Interessante, tio, que eu já li, já percebi isso aqui nesse capítulo, no versículo 9. Ele tá orando, orando, orando. Aí chega no versículo 9, ele fala: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Né? E ali no finalzinho do 8 fala: Ele já ouviu a voz do meu lamento. Então, meus irmãos, é essa postura que a gente tem que ter quando orar. É a fé. Quando você fala, o Senhor já ouviu minha oração, o Senhor já ouviu meu lamento, é você ter certeza que Deus está ouvindo. Porque se você orar sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você estiver orando, seja no momento de dor ou de alegria, a postura de Davi é: o Senhor já ouviu a minha súplica. Ore com fé, sabendo que Deus está ali te ouvindo. E Deus realmente está te ouvindo. Deus, ele pode não ser visível aos seus olhos, mas ele é real. A natureza prova que o Senhor é real. A natureza é extraordinária. Não tem como algo ter tão extraordinário ter sido criado numa explosão no Big Bang. Desde quando algo que explode cria alguma coisa? Explosão só destrói. O homem pode buscar na ciência, na física, na teoria, mas a natureza prova a existência do Criador. Olha como o ser humano ele é complexo. As veias, os nervos, os neurônios, olha como tudo é perfeito, complexo. Não é possível que não haja um Criador tão maravilhoso para criar isso. Tudo funcionando perfeitamente, não é possível dizer não existe um Criador. Alguém que pensou, arquitetou o universo, arquitetou o ser humano, as naturezas, as aves, como a cadeia alimentar dos animais funciona, é tudo tão perfeito. Né? A natureza fala a existência do Senhor, ainda que nossos olhos não vejam. Que até porque nossos olhos não aguentariam ver o nosso Salvador, porque a nossa carne, ela é muito pecadora, ela não aguentaria ver, sentir a presença do próprio Deus. Então, a oração, ela tem que ser igual Davi. O Senhor já ouviu a minha súplica. Eu já tive experiências de orar com verdadeiramente com fé, e eu senti na hora que o Senhor ouviu. Quando você ora com fé, toca o coração de Deus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou com fé na hora do vestido, na hora saiu virtude. Porque o que tira a virtude do Senhor é a fé. Ela tocou com fé: Senhor, se eu só tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Então, quando ela tocou, ela foi curada. Quando você fala com Deus, você sente o poder de Deus. Tem até louvor que fala: toca pela fé no vestido de Jesus, e dele vai sair virtude. Então, que a sua oração seja com fé. Toca pela fé no vestido de Jesus. Inclusive, uma vez, com muita tristeza, com depressão, eu fiz essa oração de tocar com fé. E eu até falei pro Senhor em voz alta, falei: Senhor, deixa eu só tocar na veste dos seus vestidos. O Senhor é poderoso, o Senhor me cura, o Senhor é o Deus do impossível, eu creio. Eu fiz uma oração diferente, eu fiz uma oração de fé: Senhor, deixa eu só tocar. Eu creio em Ti, eu leio a Tua palavra, e eu fui curada. O Senhor tirou do meu coração toda a tristeza, porque eu toquei com fé. Eu orei, eu chorei e eu falei da palavra do Senhor. Falei: Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Deixa eu tocar. Eu toquei com fé. E eu nunca mais senti aquela angústia de novo. Quando eu levantei da oração, e que Deus eu nunca posso esquecer desse dia. Porque esse dia marcou a minha vida. Então, meu irmão, ó, Deus está falando aqui, ó. Eu sei que quando Deus dá um texto assim, o Senhor está falando para você: filho, filha, eu sei que você está sofrendo. Deus, você vê nesse texto aqui como o Senhor ele ama nossas vidas, como ele tem um carinho especial. O Senhor podia ter me dado qualquer outro texto para ler hoje, mas o Senhor está mostrando aqui nessa noite que tem pessoas que estão sofrendo. Deus está falando para você: filhinho,
eu sei que você está chorando à noite. Filhinho, eu sei que você está cansado de sofrer. Mas toca pela fé. Toca pela fé. O Senhor já ouviu a sua súplica. Assim como Davi orou. O Senhor já ouviu. Todas as vezes que você chorou no seu quarto, Deus está falando nessa noite aqui para você. Você não está sozinho. Isso é uma fase. Deixa o quando comigo. Eu sei até quando isso vai durar. Até quando? E ainda que você faleça com uma determinada luta, na eternidade o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Há esperança. O cristão, aquele que segue a Cristo, que por isso é cristão, ele tem até um, não sei se é Provérbios, é Salmos, que fala perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, a gente pode estar abatido, mas não está destruído. A gente pode estar sentindo envergonhado, mas jamais desamparado pelo Senhor. A gente que é cristão, a gente é um povo que pode sofrer, mas tem esperança. O mundo sofre também, como nós, mas é um povo que não tem esperança, que enche a cara de bebida para tentar esquecer, mas não esquece. No outro dia está lembrando. Porque não tem esperança. Nós podemos sofrer, mas nós somos um povo que tem esperança. Se nessa terra a gente sofre, a gente tem esperança que a gente vai sorrir lá na eternidade. Nós temos que lembrar que por mais que a gente sofra, nós não estamos sozinhos. Por mais que a gente tenha lutas, na glória a gente vai sorrir, vai ter alegria. Glória a Deus. Lá a gente não vai ter fome, não vai ter tristeza, não vai ter vergonha. Lá é só glória, só alegria, cantar louvores ao Senhor. Lá nós vamos encontrar pessoas que se foram, mas que morreram em Cristo. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, isso é uma promessa. E na palavra de fala que o Senhor não é Deus, não é homem para mentir. Se ele falou, ele vai cumprir. Deus, ele cumpre todas as suas promessas. A promessa dele é que ele vai voltar. A promessa é que o justo vai herdar a vida eterna. Então, na palavra de hoje, meus irmãos, o Senhor quer dizer o seguinte: eu conheço a tua dor. Davi, ele orou no momento da aflição e a gente tem que orar sim no momento da aflição. Deus está falando, você não está sozinho. Mas o quando é comigo. Até quando, que eu sei que você já perguntou até quando, mas o quando é comigo. Eu conheço o momento de acessar a dor. A minha dor teve um dia que cessou, mas para mim parecia uma eternidade, aquilo não acabava nunca. Uma alma angustiada, parece que todo dia é um dia longo demais. Quando a gente está alegre, o dia passa rápido. A gente está numa festa comemorando, nossa, passa rápido. Mas quando está na dor, parece que os dias são longos. Os dias longos são. Mas deixa o quando para Deus. Não pergunte até quando. O Senhor sabe até quando. Você tem que perguntar o seguinte: Senhor, o que eu preciso aprender nesse período de dor para que o meu quando seja encurtado? Não por quê, mas para quê, né? Para quê? Porque tem coisa que o Senhor permite para você aprender alguma coisa. E eu lembro que nessa tristeza que eu tava, eu perguntava, Senhor, o que eu preciso aprender? Porque eu sei que na hora que eu aprender, acaba o quando ali. Então, que nessa noite, você não pergunte, Senhor, até quando, mas pergunta, Senhor, o que eu preciso aprender nessa dor? O Senhor quer me ensinar alguma coisa? O Senhor quer que eu aceite logo o Senhor como meu Salvador? Até quando? Que área da minha vida Que precisa ser área? tratada, né, por Sim. causa da situação, né? Alguma coisa. Senhor, será que eu estou pecando em alguma área? Amém? Amém. Então, que a gente reflita nessa noite. Vamos guardar porque assim, é muito fácil a gente ouvir uma palavra e esquecer, sabe? Que o Senhor repreenda todo ladrão da semente, que essa palavra de hoje, que a gente entenda o seguinte, esse Salmo 6, que no momento da dor, o Senhor vai estar lá. E o quando é para Deus. E o Senhor já ouviu a sua súplica. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa?